A paz do Senhor, meus amados irmãos, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês para compartilhar uma palavra para o teu coração, para que tua vida possa melhorar se você meditar nela, se você decidir, porque o Senhor Jesus disse assim, meus irmãos, preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou bem assim, ó, bem-aventurados os que ouvem a minha palavra e as praticam. É inútil, de uma certa forma, você ouvir a palavra e dentro do teu coração você rejeitar, você achar que não serve para você, mas se você meditar, falar assim, poxa, eu preciso melhorar, e para mim melhorar eu preciso ouvir a palavra, e por isso nós estamos aqui, para te trazer a palavra para o teu coração. Então assim, meus irmãos, e eu vou contar aqui um testemunho, para você ver a diferença entre uma pessoa e outra, quando decide praticar a palavra. Mas vamos orar, vamos orar. Espírito Santo, meu Senhor, eu estou aqui, Pai. Estou aqui falando, meu Deus, para esse irmão, para essa irmã. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, Senhor. Onde minha voz vai chegar, Senhor. Mas o Senhor sabe. Espírito Santo, o Senhor tem nos revelado uma coisa maravilhosa, que é que o Pai deseja arrependimento da nossa parte. O Pai deseja que os homens venham a se arrepender dos seus pecados. Só assim o Senhor terá liberdade, meu Deus, para mudar a vida do homem, Pai. O homem não é curado, Senhor, porque o Senhor tem peninha, Pai. O processo de cura, Senhor, é o arrependimento, é o reconhecimento que precisa de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa começar a fazer essa obra em nós, Pai. Nos ensina, meu Deus, nos ensina sobre a importância do arrependimento, Senhor. Nos ensina, meu Deus, que estamos aí sujeitos a errar, Pai. Estamos sujeitos, o pecado bate na nossa porta todos os dias, Pai. Mas quando, meu Deus, nutre no nosso coração um desejo de te agradar, Pai. Ah, meu Deus, o Senhor entra em ação para nos convencer dos nossos erros, para nos direcionar, porque o Senhor é Pai. O Senhor Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, lá no Pai Nosso, Senhor. Por isso que estamos aqui, Senhor, te chamando, Pai, nos ajuda a vencer, Senhor, nossa carne, nos ajuda a vencer as tentações, Pai, nos ajuda a vencer, Senhor, o mal, Pai, e nos direcione, Pai. Aleluia, 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 Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada sem Ti, Senhor. Onde é que eu irei, meu Deus? Como eu me lembro que Pedro falou isso. Onde é que eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pai? Então fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Eis-me aqui, um homem falho, um homem que já te entristeceu tanto, Senhor. Mas esse homem quer conserto, Pai. Esse homem, Pai, quer se voltar para Ti, Senhor. Esse homem quer se voltar para Ti, Senhor, todos os dias. Esse homem, meu Deus, quer andar correto, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, ajuda esse meu irmão a vencer, meu Deus, esse mundo, Pai, esse mundo tenebroso, esse mundo, Senhor, onde Satanás tem dominado, Senhor, muitos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, venha operar grandemente o teu poder no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, não deixa o homem falar não, Pai. Porque eu, na condição de homem, não tenho nada para passar para esses homens, Pai, para essas mulheres, Pai. Mas o Senhor tem. O Senhor tem, o Senhor quer passar, Pai. Então fala através de mim, Senhor. Usa meus lábios, sim, Senhor. Enche meu coração da Tua palavra, Senhor. E fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Manifesta o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Glórias e glórias seja dada ao grande Pai, que escolheu nos amar. Meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único filho, que só Jesus, Deus só tinha um filho no princípio, se chama Jesus Cristo. E ele decidiu, esse filho decidiu descer para a terra e fazer o quê? Das criaturas que somos nós, de filhos. Fazer a gente conhecer o amor do Pai.
E isso em tudo, ele nos deixou o quê? A palavra. A palavra que transforma, a palavra que cura. Você vê, eu te confesso assim, ontem eu fui visitar um amigo, na verdade, que ele mora numa vila, e lá tem um outro rapaz que eu ajudei no passado, que a família também, ele tem dois irmãos pastores, estava assim, mas é um homem duro de servir, é um homem duro. Já tentei falar de Jesus para ele diversas vezes. Ali, quando estava desempregado, ali eu ajudei, fiz alguns supermercados para ele, levar café, sabe assim, tinha um prazer de estar ali com ele. Até que um dia ele me bloqueou. Eu falei, meu Deus, que dureza de coração. E ontem à noite, a Glaucia me pediu para buscar um negócio para fazer chá aqui na rua, para o estômago. E eu aproveitei e fui na casa desse outro meu amigo. Ele veio me atender. Aí ele falou, "Ó, vai andando aí que eu vou passar aqui na casa de fulano." Aí bati na porta, fulano, tava lá deitado, falando que tá desempregado de novo, trabalhou 3 meses. Resumindo aqui a história, ali falou, olha, eu falei, você, Varão, eu estou aqui porque eu me preocupo com você. Não preciso de sua preocupação. Eu não preciso de sua preocupação. Eu falei, como é que tá seus irmãos e tal? Nunca mais entrou em contato comigo. Eu me lembro que o irmão dele, que é pastor, falou bem assim, olha, aquilo ali a gente entrega nas mãos do Senhor. E um detalhe, mas ao mesmo tempo, de manhã, quando eu saio da igreja, tem um morador de rua, que eu estou evangelizando. Eu conheci primeiro o irmão dele, e recentemente eu tenho falado com ele. E ali dou atenção, ali é um abraço. Meu irmão, um morador de rua, que as pessoas desprezam ele. Ali no momento ali que eu converso com ele, eu vou lá, dou um abraço. Eu falo, me dá um abraço aqui, meu irmão. Esse homem não quer me soltar. Ele me abraça assim de um jeito, eu fico tentando soltar assim. Ele não quer me soltar. Irmão, eu uso droga, eu faço isso, tal, 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 tal. Meu querido, Deus tem um plano. E ele fala, eu vou hoje para a igreja, irmão. Hoje eu vou para a igreja, irmão. Deixa eu falar uma coisa para ti. O que tem a ver um com o outro? Um, aparentemente, tem uma casa, tem uma moradia, e despreza a correção de Deus. O outro está na rua, não tem uma casa, tava dormindo lá num colchão velho, na rua. Qual a diferença desses dois homens? Dois, o morador de rua, já passou pelo processo. Deus, ele às vezes permite uma situação na nossa vida, para quê? Para nos quebrar. Que muitas vezes nós estamos tão duro, e essas pessoas que estão duro, ele vê erro em todo mundo, menos em si. Em compensação, um outro que ainda está morando numa casa, tem uma casa, tem pessoas. Você vê que até eu fiquei sabendo que até o primo dele que paga o aluguel para ele. A mulher abandonou ele, mandou ele embora. E a pessoa, Deus está lá chamando, 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 e a pessoa despreza. Do jeito que eu saí da casa dele ontem. Ele falou: olha, se eu encontrar com você aí na rua, ele falou desse jeito: se eu encontrar com você aí na rua, a gente se fala. Mas não precisa você vir aqui na minha casa falar nada comigo, não. Eu simplesmente me calei e falei: tá bom, meu querido, tá bom, tô indo embora. Eu, de uma certa forma, por favor, uma experiência aqui, eu senti um desprezado e doeu. E doeu, por favor. Por isso que a Bíblia é tão clara para a gente se guardar. A Bíblia fala bem assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Por isso eu saí dali chateado com aquele homem, não com mágoa dele, chateado, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me dando discernimento. Eu comecei na estrada, assim, eu vindo para casa, orando: Senhor, que coração duro desse homem. O que precisa acontecer na vida desse homem para esse homem se voltar? Está lá com crise de ansiedade, ele me falou, com crise de ansiedade. Fez uma cirurgia que fez, tá voltando a sentir problemas referente à cirurgia.
Eu falei, meu Deus, que coração duro. Em compensação, o outro de manhã, o morador de rua, sabe o que está acontecendo? Ele também passou por um processo. Ele também está na rua, também pela dureza do coração. Só que passou por um período de trevas, já está há anos nesse período de trevas, só que agora está começando o quê? Aceitar a direção de Deus. Eu fico imaginando a que ponto, meu irmão, a que ponto o ser humano pode estar rejeitando a disciplina de Deus. E o próprio Deus, meus irmãos, por favor, lembre-se de uma coisa, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele não invade o nosso querer. Por isso que a palavra de Deus fala assim, perto está o Senhor dos corações contritos, dos aquebrantados de espírito. Sabe assim? Eu saí da igreja ontem, encontrei com um irmão, um casal, irmãos ali. E ali aquele irmão falou, irmão, estou na igreja há um bom tempo, tal, assim. Eu de uma certa forma admiro o senhor, ele contando. Eu vejo o senhor se humilhando lá diante de Deus. Eu falei, mas é isso. Eu falei assim, meu querido, eu não perco tempo vindo aqui na igreja. Eu, quando venho aqui na igreja, não fico, sabe assim, me preocupando para agradar pastor e outras coisas. Eu venho me humilhar diante do Senhor, porque eu sou um homem falho, eu sou um homem sujeito à falha. E eu sei de onde Deus me tirou. E eu não quero voltar. Eu não quero dar ouvido à voz do diabo. E por isso que o Senhor aqui me traz uma palavra. Uma palavra, você vê, de um ser humano, de uma mulher, que foi levada diante de Jesus por acusadores. Às vezes, a gente não vê o ser humano levar uma outra pessoa que errou diante de Jesus. Leva diante da sociedade para tentar acusar. Mas aqui interessante que essa mulher que foi levada diante de Jesus, olha o que diz assim, Evangelho de São João, capítulo 8, diz assim, olha, porém Jesus foi para os montes das oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Onde é que ele estava? No templo. Sabe por que Deus está tentando trazer os homens para a igreja? Que Jesus está lá. O próprio Jesus falou bem assim, que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ele estarei. Você vê aqui na Vila Maria, o que eu tenho encontrado com homens, principalmente homens, machos, quando eu falo em ir para a igreja, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de igreja. Aí começa a culpar o quê? Homens. Começa a falar que homens erraram diante deles. Só que um detalhe, eles falam que, com certeza já viu pastor errando, irmãos errando. Só que um detalhe, mas eles não param para falar. Eu estou errando. Como esses homens que eu encontrei, que falou isso, um estava lá com cigarrão na boca, outro estava de qualquer jeito. Então, Satanás cega tanto as pessoas, que as pessoas estão em erros, e estão acusando outros homens que às vezes errou com eles. Está me entendendo? Eu costumo dizer, como dizia o irmão Gerson, ele falou assim, irmão Perico, quem vai na igreja não é santinho não, quem vai na igreja é quem reconhece seus erros e quer conserto. Se você vê uma pessoa na igreja, é que Deus está com você. Mesmo que você vê ainda ele errando, se ele está na igreja, louva a Deus. Louva a Deus, pelo menos, cedo ou mais tarde, Deus está fazendo a obra. Agora se preocupa com aqueles que não estão na igreja. Aqueles que não frequentam a igreja em nada. Você está me entendendo? Que está aí vivendo por si mesmo. E, por favor, vamos botar o pingo no i? eu tenho 51 anos. Mas eu não tenho 51 anos de espiritual. Eu tenho 28 anos de vida espiritual. Eu sou criança. E você sabe o que o Senhor tem me ensinado? Eu não consigo, ser humano nenhum consegue viver longe do pecado se não estiver nos pés do Senhor. Se a gente que está buscando de vez em quando erra, imagina, os que não estão buscando estão aí praticando o pecado sem perceber. Está aí na prostituição, está aí mentindo, surge uma oportunidade de perigo, mente.
está aí adulterando, está aí bebendo, está aí fazendo as coisas, só que na hora de justificar que não quer ir para a igreja, pastor ladrão, fulano ladrão, que isso, que aquilo. E na verdade fazendo acusações sem prova. O problema é esse. Você está me entendendo? Os homens são assim. Os homens estão acusando homens de Deus sem prova. Oh, meus irmãos, você sabe por que eu oro para o meu pastor? Estava aqui orando aqui agora, estava orando, lembrando dos pastores. São homens. São homens sujeitos a falha. Se você conviver comigo umas 3 horas, você vai ver alguma falha em mim. Sabe que os maus, as pessoas, por isso que eu amo a palavra de Deus, eu amo. Eu amo a palavra de Deus. Sabe o que ela diz? O Senhor Jesus falou: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo está em trevas. Então, conforme eu olho para o meu próximo, eu julgo o meu próximo, eu estou o quê? Em trevas. Mas que eu posso até olhar para o meu próximo e ver erro nele, mas eu tenho bons olhos. Senhor, tem misericórdia de fulano. Como ontem, na casa desse rapaz aí, ó. Eu saí chateado e estava falando aqui com Deus agora, Senhor, dói quando o homem nos despreza. Eu senti desprezado. Ele não me colocou para fora da casa dele, mas as palavras dele me colocou para fora da vida dele. Você está me entendendo? Ele foi educado, ele não me mandou para fora da casa dele. Ele não falou, sai daqui. Ele não falou isso. Mas as palavras dele me disse o quê? Para me sair da vida dele. Uma pessoa que eu ajudei, já fiz um monte de coisa por ele. Ele nunca fez nada por mim. Esse rapaz nunca fez nada por mim, a não ser um café. Me oferecia um café quando eu chegava. Entendeu? Então, e mesmo assim, o café que eu bebia, muitas vezes, muitos dos cafés que eu tomei na casa dele, eu levava para ele. Por favor, não estou aqui alegando nada, não. Eu só estou dando um exemplo. Esse homem nunca fez nada por mim. Mas eu sim já fiz muito. Então eu senti desprezado. Imagine Deus. Imagine o coração do Senhor como está sentindo desprezado por muitos. Muitos que estão aí que falam bem assim, não quero saber. Quando eles falam bem assim, não quero saber de igreja, em outras palavras, o que ele está dizendo para Deus? Eu não quero ter conhecimento. Porque a igreja é escola, meu filho. Se eu não estou na escola, eu não estou aprendendo. Ah, eu aprendo na internet. Tudo bem, aprende na internet. Mas será que aprende mesmo? Na igreja a gente está lá, ó. Porque quem me conhece sabe. Quando eu estou na casa do Senhor, eu sento em 2 lugares. Primeiro banco, segundo banco. A maioria é segundo banco. Você está me entendendo? Mas por quê? Eu ali sento ali, ó. Ali, ó. Encaro o pastor. Sabe por que eu faço isso? Eu estou ali para aprender. E eu, ali, antes do pastor pregar, eu falei, Senhor, fala comigo, fala assim, Espírito Santo, vem aqui, fala comigo, fala comigo. Fala, Senhor, comigo. Eu assim, meus irmãos, eu quero aprender, eu preciso, eu reconheço que eu preciso ser moldado a cada dia. Eu preciso ser transformado, por isso que eu busco o Senhor, pedindo Ele misericórdia por mim, pelas pessoas. Sabe assim, meus irmãos? Por isso que a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Por que ele, o Espírito Santo, vem sobre mim? Sabe assim? É impossível chegar num culto e não sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu busco de todo o meu coração. Eu busco de todo o meu coração. Eu não vou perder tempo indo na igreja, eu não perco tempo indo na igreja. Eu busco de todo o meu coração, meus irmãos. E é isso que ele está querendo de você. Às vezes você está passando por luta aí. Você está aí debilitado. Você fala, meu seu Berico, eu estou realmente na prostituição. Eu não consigo resistir à tentação da carne. Eu estou aí nos vícios, seu Berico. Eu gosto de beber. Sabe assim?
Meus irmãos, o Senhor não está chamando nenhum santinho. Ele está chamando homens, mas ele sabe uma coisa que ele está procurando em nós? Sinceridade. Sinceridade. Olha o que aconteceu com essa mulher aqui, ó. E pela manhã, cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quem trouxe? Os escribas, os doutores e fariseus, os religiosos. Que é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Deus nos capacita para a gente trazer os pecadores para Jesus. Esses homens aqui trouxeram uma pecadora para os pés de Jesus, mas não com o intuito de salvar ela. E vocês vão ver aqui agora. Eles trouxeram com o intuito de acusá-la. Eles tinham dois propósitos: usar ela como instrumento para acusar o Senhor Jesus, para pegar o Senhor Jesus na lei. O intuito deles era esse. Porque um detalhe, ele trouxe aqui uma mulher, mas essa mulher cometeu o adultério sozinha? Não. Por que ele não trouxe o homem? Por que ele não trouxe o homem ali? Se é adultério, ela é casada. Ela cometeu adultério com quem? Eles poderiam perseguir esse homem e trazer os dois, mas trouxe uma. Ele trouxe aparentemente a mais frágil. Que a mulher, a postura da mulher antigamente tinha que ser, sabe assim, mulher de família. A mulher era muito desvalorizada. Por que não trouxe o homem? O Senhor Jesus, ele deu uma ordem para a gente: sair ao mundo pregando o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor chama a gente para a gente trazer as pessoas para ele transformar essas pessoas, mas não para ele acusar essas pessoas, não para ele condenar essas pessoas. Você está me entendendo? Só que esses religiosos aqui trouxe essa mulher com o intuito maligno de acusar o Senhor Jesus aqui, ó. E pondo no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Eles trouxeram a mulher para Jesus julgá-la? Aparentemente, sim, aparentemente, mas com segundas intenções no coração. Só que eles não sabiam que ele estava diante ali daquele que sonda coração, daqueles que esquadrinha a nossa mente, nosso coração. Olha aqui, que diz assim, ó, aqui, ó. Isso dizia eles, tentando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A maior revelação da face da terra que o Senhor fez aqui foi essa passagem aqui. Aquele dentre vós que estiver sem pecado. Você aí pode falar agora que você está sem pecado? Está me entendendo? Você pode falar agora exatamente que você está sem pecado? É uma pergunta, porque às vezes você, meu irmão, que está me ouvindo, você está acusando aí, irmãos. Você está acusando pessoas. Você está julgando pessoas. Você fala assim: fulano faz isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas essa pergunta é para você. Você está sem pecado? Você sabe qual o meio de você estar sem pecado? Você agora ficar sem pecado? Arrependimento. É você se apresentar diante de Deus agora e se arrepender dos seus pecados. Olhar para você, não olhar para o seu próximo, olhar para você e falar assim: meu Deus, quantos erros já cometi nessa terra? Já me prostituí, já bebi. Você só descobre, meu irmão, Deus só consegue revelar para o ser humano que ele quando esse homem decide se arrepender. E aí, paulatinamente, ele vai te mostrar. Eu estava vendo o filme do apóstolo Paulo. Ele mandou matar pessoas. Assim que ele teve encontro com Jesus,
Ele caiu em si, ele falou assim, meu Deus, eu matei fulano, eu persegui os cristãos, eu fiz isso, aquilo. E quando Ananias foi, Jesus mandou ele lá para devolver a visão e batizar ele. Ananias, para batizar, você se arrepende, Saulo, dos seus pecados? E eu acredito que ele chorou amargoramente. Ele chorou, ele falou, eu arrependo. Ali ele já estava dias em jejum. E o processo de jejum nos santifica, meu irmão. Como o pastor pediu ontem, falou sobre Eliseu e a mulher lá de Samaria, onde o filho faleceu. Eliseu pôde devolver a vida, pedir a Deus para devolver vida, porque ele não devolveu, ele não fez nada. Você está me entendendo? Porque Eliseu estava o quê? Em consagração. Então, para você reconhecer seus erros, há um processo, arrependimento. E o Senhor vai pedir o quê? Para você negar a tua carne, para você ali, ó, até se consagrar, você orar mais. E na oração, toda vez que se aproxima de Deus, você vai começar a reconhecer seus erros. Quantas vezes que eu estou chorando aos pés do Senhor, eu falo, Senhor, eu já fiz tanta coisa nessa vida. E até já hoje entendendo, eu falei, Senhor, traga na minha mente erros que eu cometi, que eu nunca confessei. E quando Ele me traz, meu irmão, é choro, é arrependimento. Hoje o pecado, para mim, já não é visto mais como coisa boa, que antes era. Eu praticava o pecado aí porque o pecado me proporcionava prazer. Principalmente uma coisa, que a maioria dos homens passa por isso, que a maior fraqueza minha dos homens é na parte sexual. E quantos homens aí estão se prostituindo? Sabe assim? Aparentemente eles estão se prostituindo porque sentem prazer. Quantos homens estão bebendo cerveja aí e dessa cerveja surgem outras coisas? Porque proporciona prazer. Se o pecado produzisse dor, se o pecado produzisse dor, os homens não estariam no pecado. Esses homens aqui, foi argumentado na mente deles aqui, ó, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. E como insistiram perguntando, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra sobre ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começava pelos mais velhos, até o último, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. A consciência deles começaram o quê? Alertar. Meus irmãos, a palavra de Deus tem uma força tão grande em nós. Por isso que eu estou falando que só a palavra de Deus transforma um homem. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ali ela entra como faca de dois gumes, como o apóstolo Paulo falou. Ela entra como faca de dois gumes, começa a fazer um processo em mim e você. Só a palavra de Deus leva a gente a conscientizar os nossos erros, meu irmão. E quem estava ali lançando a palavra? O próprio Jesus, que é a própria palavra. Jesus é a palavra. Está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus é a palavra. Então, quando você ouve a palavra vai produzir. Por isso, meus irmãos, que a gente tem uma dificuldade, a gente que evangeliza, tem uma maior dificuldade de levar os homens para a igreja. Você pode ver, se eu chegar para um homem, vamos ali no puteiro, vamos ali no churrasco, eles vão. Eu faço teste aí, falei assim, ó, vamos ali no clube? Vamos, sobrinho. Mas quando eu chamo para ir para a igreja, inventa um monte de coisa. Sabe por que o diabo quer que as pessoas não quer que as pessoas vão na igreja? Sabe por quê? Porque sabe que ela vai ouvir a palavra. E ali vai começar um processo. O conhecimento da palavra leva a gente à libertação. Esses homens aqui, ó, religiosos, fariseu, homens religiosos. E todos que estavam ali, que foi induzido, eu acredito que cada um estava ali com uma pedra, como apedrejaram, sabe assim? Apedrejaram os discípulos. Entendeu? Então, ali, ó, porque a lei realmente mandava isso. Mas o Senhor veio ensinar algo tremendo pra gente. Que muitas vezes você está com uma pedra nas mãos para lançar contra um irmão, contra uma irmã. E muitas vezes a tua pedra está aqui na tua boca. Ó,
Quando você abre e fala mal do irmão, da irmã. Tá me entendendo, meus irmãos? É muito sério o que eu tô falando, irmão. Deus, ele quer o quê? Arrependimento. Esses homens aqui, com certeza, nunca mais foram o mesmo. Todos esses homens que estavam aqui, esses homens e essas mulheres, que ouviu essa palavra aqui de Jesus, nunca mais foram os mesmos. Passaram a entender assim, quem sou eu? Quem sou eu para julgar essa pessoa? E essa palavra que Deus tem para você hoje. Que você analise teus pecados, que você analise e chore nos pés do Senhor, pedindo, pedindo transformação ao Senhor. Medite nessa palavra hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.